pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobre e hoje tô aqui pra contar 10 curiosidades sobre Heartstopper, o elenco e os bastidores que talvez você ainda não saiba. Eu tô monotemática no canal recentemente, mas é porque eu acho que essa é uma série que merece ser comentada dos mais diversos ângulos e dos mais diversos vídeos possíveis, então tô aqui fazendo a minha parte. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa série. Tem um vídeo sem spoiler se você ainda não viu a série, não sabe do que se trata e quer saber se vale a pena assistir ou não, que eu vou deixar linkado aqui. E se você já assistiu, também tem vídeo com spoilers e falando sobre o que eu espero de uma possível segunda temporada, caso ela seja confirmada, e aqui a gente torce pra que sim. Mas nesse vídeo aqui eu vou contar de fato curiosidades sobre os bastidores, sobre o elenco, sobre a própria série, e aí você pode ter visto ou pode estar assistindo. Vai ter alguns spoilers, mas são bem leves, nada que vai prejudicar a sua experiência, então pode assistir tranquilamente esse vídeo, porque vai deixar a série ainda mais interessante quando você descobrir alguns fatos bem curiosos e interessantes sobre ela que eu vou contar aqui. Se você já gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, por favor, para o YouTube entender que é um conteúdo legal, indicar para mais pessoas, e também se inscreva no meu canal. Eu sempre falo muito de filmes e séries por aqui, também falo sobre música, você com certeza vai achar algo que você gosta. O primeiro fato é talvez um mais óbvio de todos aqui, mas eu achei que valia comentar. O elenco é o mais fiel possível à representatividade da série. Isso de muitas formas, né? Mas uma que fica claro logo de cara é a idade dos atores que interpretam personagens que estão na escola. Pra quem cresceu assistindo Glee, Gossip Girl, até Vampire Diaries, que tinham atores com quase 30 anos interpretando adolescentes na escola, é muito legal ver atores que de fato têm idades próximas aos seus personagens. Acho que isso é uma coisa que tá melhorando muito recentemente, né? Por exemplo, High School Musical The Series é assim. O próprio Young Royals, que eu já comentei aqui no canal, e que também é uma série que quem assistiu e gostou de Heartstopper vai gostar de assistir também. São séries que já estão trazendo um pouco desses elementos, mas ainda é algo que tá evoluindo, né? Então ver isso já é muito legal. E aí, falando agora das idades dos atores, né? Os nossos dois principais, o Kit Connor, que é o Nick, e o Joe Locke, que é o Charlie, os dois têm 18 anos, que é aí uma idade meio próxima, né? O Nick tem 16 e o Charlie tem 15, ali a gente vê, eles são talvez um pouquinho mais novos, mas é muito legal que eles têm umas idades próximas e eles não escondem as imperfeições, vamos dizer assim, né? Eu vi alguém aqui no canal comentando como era muito legal que o Nick tinha muitas sardas e mostrava isso nas telas, e às vezes a pele deles não tá ótima e a gente enxerga isso também, então eu achei muito legal esses detalhes. O mais velho deles é o Sebastian Croft, que interpreta o Ben, ele tem 20 anos, e do trio de amigos do Charlie, a Yasmin Finney, que faz a Ellie, tem 18 anos, e o Will Gall, que é o Tal, e o Toby Donovan, que é o Isaac, tem 19 anos cada. Então ali ainda tá bem próximo, né? Claro que nas próximas temporadas talvez ele chegue nos 20 ali, mas eu acho que ainda vai estar super dentro do padrão pra uma série, ainda mais que eles não têm tanta maquiagem, então eu acho que ainda tá super dentro do personagem. E aqui também eu acho que a gente vale comentar um pouquinho sobre a sexualidade, não pra expor os atores, mas pra comentar algo que é muito legal, que a produção da série tomou muito cuidado pra não colocar, por exemplo, um ator hétero interpretando um personagem gay, ou um ator ou atriz, no caso cis, pra interpretar uma personagem trans, que é a Ellie. Então eles tomaram esse bastante cuidado pra ter atores que de fato se sentissem representados ali nesses personagens e que também fossem inspiradores para as pessoas que estão assistindo. O Joe Locke, por exemplo, que faz o Charlie, é abertamente gay, né? Ele já falou sobre isso em entrevistas, ele já falou que ele se identificou ainda mais com o Charlie por conta de toda a vivência dele, né, enquanto homem gay. A Yasmin Finney, que é a Ellie, também é uma mulher trans, então já tem todas essas vivências. Inclusive, ela falou algo muito legal em entrevista à revista Attitude, que eu vou falar agora, que é o seguinte: quando isso acontece, eu estou nas telas, só isso já é poderoso o suficiente, só isso já é inspirador. Isso eu achei muito legal também. Kizzy Edgell,
que é a Darcy. É uma pessoa não binária, também muito legal aí ter esse outro tipo de representatividade na série. Já o Kit Connor, ele nunca foi muito diretamente aberto em entrevistas e não é também legal ficar especulando, eu acho que ele vai falar quando ele se sentir à vontade ou se sentir aberto, mas ele já declarou, já deu a entender em algumas entrevistas que ele não é hétero, ele já meio que se definiu ali como queer, né, que é esse termo que abrange pessoas que fazem parte das minorias sexuais e de gênero, então ele diz que não é hétero. O que ele disse para uma entrevista da Teen Vogue foi o seguinte: crescendo como uma pessoa queer significa que nem sempre você é muito representado, você não tem tanto guia na mídia sobre como a vida é. É muito bom ter esse tipo de representatividade. E ele ainda falou: de alguma forma a série me impulsionou a ser mais eu mesmo e ter mais orgulho de quem eu sou. Fofo. E em segundo lugar, eu vou continuar falando do elenco, mas por um ponto de vista diferente, porque os atores, além de atuarem muito bem, também têm um talento musical escondido aí. Começando pelo Kit Connor, antes de entrar para Heartstopper, ele já tinha alguns filmes e séries na manga, entre eles o Rocketman, o filme sobre o Elton John. No filme ele faz uma versão mais jovem do Elton John e tem até que mostrar um pouquinho do talento ali no piano e nos vocais. E de fato, o Kit Connor é talentosíssimo, já postou vários vídeos cantando aí no Instagram, inclusive cantando músicas do Elton John e mostrando que a voz dele é maravilhosa, como se esse homem pudesse ficar mais perfeito. E outra pessoa que canta muito bem é o Sebastian Croft, que é conhecido pelos amigos como Bash. Puxaram o Sebastian ali, virou Bash, que eu adorei, mas enfim. Só outra curiosidade aí no meio do vídeo. Ele interpreta o Ben e ele canta muito bem, ainda toca violão. Postou um vídeo no Instagram que eu fiquei assim, ó, gente, é muito doido como ele é uma pessoa tão fofa e tão legal na vida real, interpreta um personagem tão horrível, mas enfim, apreciem o talento deste homem também. And she had so much fun until he got off the train. Já o Will Gall tem até um projeto musical chamado Wagia Music. Ele é o tecladista ali, inclusive vai lançar um EP junto com o grupo no dia 10 de maio, faz shows, então assim, mega talentoso. E aí eu queria aproveitar esse tópico para entrar no nosso terceiro fato, que é o fato de que o Joe Locke aprendeu a tocar bateria para o papel. Como a gente sabe bem, o Charlie toca bateria muito bem na série e nos quadrinhos, ele é muito próximo dessa veia musical e artística, até tem um momento que ele tenta ensinar o Nick ali a tocar bateria numa cena fofíssima, mas quando o Joe Locke foi escalado para o papel, ele não tinha a mínima ideia de como tocava o instrumento. E aí o que aconteceu foi que a Netflix enviou um kit completo de bateria para a casa dele. Ele teve que ficar isolado na casa dele depois que ele entrou pro elenco por 2 semanas por conta da Covid antes de começar as gravações. E neste meio tempo ele teve aulas de bateria por Zoom. Ele ficou lá todo o tempo enquanto estava sozinho em casa aprendendo bateria com professores. E no final ele aprendeu a tocar até que bem, assim, foi um período curto, ele ficou basicamente 2 semanas aprendendo, mas o resultado deu super certo e agora o Joe Locke pode dizer que toca mais um instrumento aí, então ele também tem um talento musical. E agora a gente vai para um fato muito inusitado, que é o Kit Connor, que na verdade fez audição pro papel do Charlie e não do Nick. Pois é, ele contou já isso numa entrevista coletiva que o Radio Times estava participando com outros jornalistas e ele falou que ele já imaginava que ele não conseguiria o papel do Charlie de jeito nenhum, porque ele não combinava com as características físicas que eram exigidas pro papel, mas ele teve um motivo muito fofo por trás da decisão de mandar uma cena do Charlie para avaliação. O que acontece é que já tinham determinadas falas separadas para cada personagem que estava sendo avaliado ali. E quando ele leu o discurso que o personagem do Charlie faria, ele disse que ficou muito tocado pela cena, porque era um discurso em que o Charlie se mostrava ali muito honesto, muito aberto e muito vulnerável. E foi um discurso que tocou o coração dele e ele falou que ele precisava interpretar aquela cena. Então ele acabou gravando aquela cena e mandando como se quisesse o papel do Charlie, mas sabia que assim, pro Charlie mesmo
ele não seria bom o suficiente. Por sorte, essa atitude, o combo de tudo que ele fez, deixou ele ainda mais perfeito pro papel do Nick. E se você vê os quadrinhos da Alice Oseman e compara o visual do Nick com o Kit Connor, é como se ele fosse feito pro papel, né? Então deu certinho. E falando em Charlie e Nick, quem já é fã dos quadrinhos da Alice Oseman há muito tempo, talvez saiba que na verdade os personagens existem antes da série Heartstopper, da série de HQ de Heartstopper ser lançada. Isso porque os dois eram personagens do livro Solitaire, que conta a história da Tori, a irmã do Charlie. Esse livro foi lançado em 2015 e aí o Charlie e o Nick eram papéis coadjuvantes ali. O que aconteceu é que a Alice Oseman gostou muito dos personagens e entendeu que tinha mais naquela história. E aí ela queria saber o que aconteceu na vida deles, o que acontecia na vida deles, e decidiu fazer os quadrinhos então que contavam a história de como eles ficavam juntos. Isso é fofíssimo, e foi assim que surgiu então Heartstopper em 2016 online e só em 2019 que foi publicado a edição física. Mas os personagens aí já têm uma longa história e é muito legal que todos os livros da Alice têm com alguma conexão ali quase um com o outro. E vou aproveitar isso para falar então sobre o nosso sexto fato, que são as mudanças, né, dos quadrinhos para a série. De modo geral, Heartstopper é muito fiel aos volumes 1 e 2 dos quadrinhos nos quais é baseada, até porque a Alice foi a roteirista de todos os episódios da série, ela que levou a ideia para Netflix, ela que vendeu a ideia como roteirista. Os quadrinhos mesmo já eram muito bem adaptados para serem transformados em série, e aí quando ela fez essa adaptação, pouquíssimas coisas mudaram. O que mudou foi uma escolha dela mesma por estratégia e incluiu, na verdade, a troca de dois personagens, um personagem representando meio que o mesmo papel do outro e outro bem diferente, mas só pra dar uma aumentada na história. O primeiro personagem que a gente não vê na série é o Oliver Spring, que sim, é o irmão mais novo do Charlie Spring e da Tori. Ele acabou não entrando na série. Tem dois motivos ali, né? A Alice disse que se ele aparecesse seria em pouquíssimas cenas e que não daria pra desenvolver quase nada. E aí ela quis aproveitar então esse espaço que o Oliver deixaria pra introduzir uma nova personagem, que é a Imogen, que a Imogen não está nos quadrinhos, mas tem um papel ali bem importante pra história do Nick na série. E eu acho que a inserção dela foi bem certeira. O outro motivo de talvez eles não terem trazido o Oliver é que contrataram uma criança mais nova, né? Eles tentaram trazer todo um elenco acima de 18 anos, contratar uma criança ali dá um pouco mais de trabalho, porque tem que ter os pais ali sempre do lado, tem mais burocracias envolvida, e eu acho que eles preferiram então deixar um pouquinho essa burocracia de lado e investir em uma outra personagem. E aí a outra mudança de personagens envolveu um dos amigos do Charlie. O Tal continua existindo nos dois, né, tanto nos quadrinhos quanto na série, mas o Isaac da série, na verdade, é o Eled Leste nos quadrinhos. Pois é, os dois preenchem ali a mesma vaga de ser um dos melhores amigos do Charlie, mas tem histórias bem diferentes. O que acontece é que o Eled Leste tem o seu próprio livro. Sim, a Alice, como eu falei, ela foi criando esses mundos ali no mesmo universo, e o Eled dos quadrinhos acabou ganhando seu próprio livro, que é o Rádio Silêncio, que é um livro que expande muito a história dele. E a Alice achou que não faria jus colocar o Eled nessa história, sendo que ela não poderia aprofundar tanto a história dele, né, sabendo tudo que ele vivencia. Então ela quis deixar o Eled de lado por enquanto, até porque, quem sabe, a Rádio Silêncio não é adaptada um dia e aí ele vai ter a própria história e a própria série dele, e enquanto isso ela criou o Isaac, que preenche ali muito bem o papel de melhor amigo, mas não precisa ter toda essa história, esse pano de fundo pra contar logo de cara, ele pode ser desenvolvido aos poucos. Então assim, achei que foram mudanças bem inteligentes e que não comprometem quase nada da história e que dão até mais chance da gente ver outra série do universo no futuro. E falando no Isaac, tem um fato muito curioso envolvendo as aparições dele na série, né? Os livros que o Isaac lê. De início, eu até falei aqui nos vídeos anteriores que o Isaac é uma pessoa muito reservada, que quando o Tal pede uma opinião, ele tenta sempre ficar ali no meio, não fala muito, ele tem poucas aparições e momentos de destaque ali dentro. Mas se você presta atenção, na verdade o Isaac é um personagem muito atento e muito profundo. E um
um dos motivos que mostram isso muito de cara são os livros que ele lê. Ele sempre aparece lendo um livro diferente que diz muito sobre a cena, sobre o personagem, sobre o contexto em que ele tá inserido ali, e que foi uma sacada muito legal da produção de ter colocado. Os que eu vou falar aqui, eu peguei do perfil da Cira Gafa no Twitter. Ela fez uma thread muito legal fazendo essas associações dos livros que o Isaac lê, e aí eu decidi trazer aqui. E esses livros envolvem, por exemplo, o suspense Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, um mangá do Naruto, o romance clássico Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, uma versão de Duna, o livro Gender Explorers, do Juno Hoshi, que fala sobre o crescimento de uma pessoa trans, mostrando aí como ele tá interessado no assunto para ajudar uma das melhores amigas dele, que é a Ellie, e também uma cópia de Rádio Silêncio, da Alice Oseman, fazendo essa homenagem muito sutil ao personagem que ele tá substituindo das HQs. Achei fofíssima essa escolha, achei que mostra como ele é uma pessoa antenada nos assuntos importantes que ele tá inserido, mas também mostrando que ele tá antenado na cultura pop e tem um gosto muito variado aí pra livros, que ele não tem preconceito nenhum, ele pode ler um romance, pode ler um suspense, pode ler um mangá. Eu achei tudo muito interessante, muito fofo. O oitavo fato tem a ver com a aparição de Keira Knightley e Orlando Bloom através de um filme na série. Os dois atores tiveram que autorizar a participação deles e, claro, eles autorizaram. Sabe aquela cena em que o Nick tá com a mãe dele decidindo que filme eles vão ver? Aí a mãe fala pra eles colocarem Piratas do Caribe. E aí eles vão assistir Piratas do Caribe e a personagem da Olivia Colman, a mãe do Nick, vira e fala: nossa, eu lembro que você amava assistir esse filme no passado porque você achava a Keira Knightley muito bonita. Ele começa a analisar a cena e ele percebe que ele de fato acha a Keira Knightley muito bonita. Mas ele percebe que ele gosta do Orlando Bloom também. É uma cena muito importante, muito significativa, principalmente envolvendo a bissexualidade do Nick. E aí foi isso. Segundo a Teen Vogue, essa cena foi autorizada pelos dois atores de Hollywood. Eles tiveram conhecimento aí do que ia acontecer e eles liberaram. E eu achei isso fofíssimo, eles não se pronunciaram aí, mas o Kit Connor falou uma coisa muito legal na entrevista, que foi o seguinte: é um momento muito puro e inocente de representação dos sentimentos do Nick e a percepção repentina de que talvez não seja apenas garotas e que não seja apenas garotos. Não tem muita representatividade para personagens masculinos bissexuais, então eu acho que com sorte Heartstopper vai mudar isso um pouco. Fofíssimo, né? Outra curiosidade envolvendo o Nick e o Kit Connor é, claro, a participação da Olivia Colman na série, que foi mantida em segredo do público até a estreia, mas era tão segredo que nem o elenco sabia quem ia interpretar a mãe do Nick. Pois é, pro Radio Times, o Kit Connor contou que até metade das gravações ninguém sabia quem ia ser a atriz, e eles sabiam que ia ser alguém grande, porque na folha de presença ali do elenco tinha um círculo em volta da mãe do Nick, e aí todo mundo passava os dias especulando quem seria a tal atriz. E aí eis que um dia o Sebastian Croft, que é o Bash, virou e falou que sabia quem era, mas ele não sabia, ele tava só blefando com todo mundo. Mas o Kit Connor ficou indignado e foi cobrar do produtor executivo, Patrick Walters. Ele falou: como assim o Bash sabe e eu não? E aí foi desse jeito que ele foi o primeiro a descobrir que a Olivia Colman seria a mãe dele. E aí foi muito depois que o elenco de fato descobriu. E aí foi muito legal essa participação da Olivia Colman, porque surgiu de uma carta escrita de próprio punho pelo diretor Eros Lin. Eles queriam trazer uma atriz grande pro papel e eles sugeriram a Olivia Colman, mas todo mundo ficou assim: ó, ela não vai aceitar, qual a chance? Vamos tentar, mas assim, só pela tentativa. E na verdade eles escreveram a carta e ela respondeu falando que queria participar sim. E aí ela teve 2 dias de gravação pra todas as cenas que ela fez ali, mas a grande cena, é claro, é a grande conversa entre o Nick e a mãe dele no último episódio, né? O Patrick disse que no ensaio dessa cena, a Olivia ficou tão comovida que ela começou a chorar por conta própria e até esqueceu as falas dela. E assim, que bom que era só ensaio, mas imagina, ter essa cena ali na frente dele. O Kit completou a fala falando que quando ele viu a lágrima escorrendo na bochecha da Olivia Colman, ele já tava mega nervoso, ele ficou ainda mais e falou: nossa, agora eu preciso, assim, dar o melhor da minha vida pra chegar aos pés dessa mulher. E chegou, né? Que cena maravilhosa, fofíssima, de derrubar a lágrima de todo mundo. E por fim, o último fato também tem a ver com o Nick, que é
identidade por trás da maravilhosa cachorrinha Nelly. Nelly, simplesmente perfeita, todas as cenas que ela aparece já são uma das mais fofas ali. E ela teve uma escolha de elenco por trás também. Mas algo muito curioso é que quem interpretou ela no final, de fato, foi um cachorrinho, um Border Collie chamado Echo. E ele não era a escolha principal para interpretá-la. O cachorro ou cachorra que iria interpretá-la inicialmente, na verdade, acabou não se sentindo bem nos dias. A gente não tem mais detalhes, mas a Alice Oseman falou que o cachorrinho não tava se sentindo bem, não era o dia dele. Eu não sei se na verdade, assim, tava passando mal ou se não tava num bom dia pra atuar. Mas aí eles tiveram que chamar o cachorro reserva, que era o Echo, e que fez um trabalho incrível em todas as cenas que aparece, né? Fofura, achei maravilhoso. Um reserva que fez um papel perfeito. E é isso, chegamos ao fim dos nossos 10 fatos e curiosidades sobre Heartstopper. Teve algum que te surpreendeu mais? Comenta aqui o que você achou da lista, se você já sabia de tudo ou não. E se você gostou, manda pra algum amigo, manda esse link lá pra algum amigo que também gostou da série e que iria gostar de saber dessas curiosidades. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!